Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. E então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus pode suprir qualquer necessidade. Boa noite, meus amados. Vamos iniciar mais um culto de oração. Vamos encurvar nossas cabeças e agradecer a Ele. Oremos. Obrigado, Pai, por mais um dia. Gratos estamos pela salvação em Cristo Jesus, o qual, apesar que nós não somos merecedores de tamanha graça, mas Ele veio a esse mundo, se humilhou e derramou seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. E por isso estamos aqui reunidos e entrando na Tua presença, para agradecer-te, para Te louvar-te, para engrandecer-te, porque o Senhor é o único digno de toda honra e glória. E viemos também pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite, através dos hinos que iremos cantar, pela leitura e também pela mensagem da Tua Palavra, que possamos sair diferentes da maneira de quando nós iniciamos a assistir esse culto. Abençoa aqueles que estão ouvindo e vendo, e que haja transformação de vidas, e que pessoas se entreguem a sua vida aos Teus pés. É em nome de Cristo que nós Te oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos cantar aí o hino, o Pão da Vida, o hino 142, e logo em seguida vamos cantar o 96, Deslumbrante. Então o hino 142 e o 96. Cantemos todos. Alegria
o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos dos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos luz sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Nosso Senhor é o nosso pão da vida, né? Ele que nos alimenta, Ele que nos sustenta, né? Ele que nos guia, é Ele que faz com que nós sejamos aceitos por Deus, porque é através do seu sangue, o qual Ele derramou ali na cruz, Ele abriu a porta. Por isso que Ele diz que Ele é a porta, porque Ele é a única porta de entrada, não tem outra. Só Ele é o caminho. Melhor dizendo, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real: amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo?
E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. E te pedimos que continue a nos abençoar. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados, vamos ainda cantar o hino 151 do nosso cantor cristão, que tem um título de Comunhão, e o 471, Vitorioso. O 151 e o 471. Vamos cantar todos juntos. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores,
Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se querer saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Sempre vencendo, Mãe valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu poder e valor. Todos unidos, avantes, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, Mãe valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, Mãe valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado invencível de minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Meus queridos, lembre-se que não é dos fortes a vitória, mas daqueles que permanecem fiel. Por isso que Paulo fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque a nossa vitória é certa.
pela graça do nosso Deus, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador já possuem o céu garantido. Então, o que nós passamos aqui na terra, Paulo escreve como uma leve e momentânea tribulação. E o que nós, ou melhor, o que Deus tem preparado para nós, ultrapassa qualquer pensamento, porque Ele fez algo excelente que nenhum homem jamais terá condições de imaginar. Se você pensa que algo é bom, é muito melhor. Se você imaginou outra coisa melhor do que você tinha pensado, é melhor ainda do que isso. Porque a palavra diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao entendimento do homem aquilo que Deus tem preparado para o que o amam. Então, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Vamos encurvar nossas cabeças mais uma vez e logo em seguida vamos dar início ao nosso estudo da Palavra de Deus. Pai amado, mais uma vez aqui, estamos a agradecer-te, Senhor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por tudo que já foi feito e te suplicamos que continue a nos abençoar agora através da explanação da tua palavra. Que em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados, vamos estar retornando aí ao nosso estudo das quarta-feiras, onde estamos estudando Tiago, a fé em ação. Quarta-feira passada, nós terminamos o capítulo 2 da nossa lição. Hoje nós estaremos aí entrando no capítulo 3, que é o que devemos valorizar. Só relembrando um pouquinho da segunda lição, nós falamos aí sobre o valor das provações, Nós falamos sobre os imperativos das provações, onde nós colocamos exemplos de pessoas como Abacuque, como Paulo e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ele nos dá exemplos que durante as provações que nós passamos, nas provações nós devemos ter em nossa mente que apesar das situações que nós passamos, a nossa atitude é de sempre estar louvando ao Senhor, como Abacuque fez. Se estar contente, mesmo nessas situações adversas, como Paulo nos instrui, dizendo que a nossa alegria é no Senhor. E ter carisma, ter ternura, mesmo nas situações que nós passamos de dificuldades, nós devemos tratar com amor, da mesma forma que o Senhor tratou. Vimos também que as provações têm um propósito de provar a nossa fé. E a fé não é provar para Deus, porque Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, mas é para provar a nós mesmos. E com isso, nós vimos aí que o nosso caráter é provado e deve ser aprovado. Então, quando a nossa fé ela é provada e aprovada, o nosso caráter também ele está sendo provado e deve ser aprovado, onde nós estaremos nos moldando a imagem
de Cristo. Nós vimos aí o essencial vamos dizer assim, o essencial nas provações. Nós vimos através do exemplo do nosso Senhor que nós devemos sempre ter a palavra de Deus conosco, aonde nós temos que ter sabedoria, né? Que é ela que nos instrui. A palavra de Deus é o que nos guia. E vimos o exemplo do Senhor, né? Tanto perante o diabo, Cristo usou de sabedoria, usou a sua palavra para combater as tentações de Satanás. Vimos também ele diante das autoridades judaicas e também diante dos romanos, nas autoridades romanas. E vimos que durante as autoridades romanas, o nosso Senhor ficou calado. E nós comentamos que muitas vezes quem fala muito é aquele que não fala nada. Nós devemos ter sabedoria, porque nós devemos saber ouvir e muitas vezes ficar calado. E com a terceira lição de hoje, né, aí nós temos como alvo perceber que muitas vezes nós damos valor àquilo que não tem valor. Nós não valorizamos o que é para ser valorizado. Então, também nos motivar a viver segundo os padrões de Deus. E, por fim, adequar a própria escala de valores à de Deus. Como assim adequar? É eu pegar aquilo que eu valorizo e colocar um peso e uma medida, mas não qualquer peso nem qualquer medida, mas o peso e a medida é a palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus, nós temos aí como medir. E o meu padrão, aquilo que eu vou dizer, isso aqui tem valor, né, vai ser baseado nos valores de Deus. Então, meus amados, aqui, lembre-se que anteriormente vimos que a tribulação e o sofrimento são ferramentas que Deus usa em nossas vidas para nos tornar, ou podemos dizer, como a gente usa a palavra, para nos moldar naquilo que Ele deseja, a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que Tiago diz, alegre-se, né? Então, alegre-se, ou como ele usa a expressão, tendes por alegria ou grande gozo por passar por várias provações. O sofrimento está dentro da sabedoria e do projeto de Deus. Porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, infelizmente, nós buscamos a Deus quando estamos sofrendo. Quando passamos por alguma dificuldade, a primeira pessoa que nós pensamos é Deus. Mas quando nós estamos bem, né, quando nós estamos sem problema nenhum, Ele também é a primeira pessoa que nós esquecemos. Quando nós trocamos Deus. Pastor, mas eu vou para a igreja. Eu estou lá. Sim, mas quando você troca Deus por alguma coisa, e você está esquecendo de Deus. Por mais que as provações sejam uma ferramenta de Deus, e nós sabemos que muitas vezes aquilo que acontece, nós não sabemos a razão, mas como nós também já falamos, nós devemos pedir sabedoria a Deus para compreender
o que Deus quer trabalhar em nossas vidas. E como o Tiago fala que essas provações que nós passamos é motivo de alegria, mas grande parte das provações que nós passamos são dolorosas. Ela dói. Né? E não há aquele que vai dizer que e pular de alegria, dizendo que está passando por provação. Mas a nossa alegria é no Senhor. Mas isso não vai deixar isento a dor. Muitas provações são doloridas. A provação sempre traz uma tônica bem forte daquilo que é desagradável, daquilo que é desconfortável, daquilo que é inseguro. Veja que em Atos, capítulo 11, o verso 28 e 29, está uma seção onde escreve uma realidade. Veja que quando Ágabo proferiu uma profecia, ele diz: um deles, chamado Ágabo, levantou e deu a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um, conforme a sua posse, enviar socorro aos irmãos da Judéia. Veja que não é fácil passar por essas dificuldades. Diante dessa realidade, uma pergunta que provavelmente pairava na mente dos leitores de Tiago, naquelas pessoas que estavam ouvindo o que o Tiago tinha escrito: valeu a pena ter crido em Cristo? E agora? Estou passando por sofrimento, estou passando por perseguições, estou tendo fome, estou na pobreza. Será que realmente valeu a pena aceitar a Cristo? Talvez alguns daqueles crentes tenham feito as suas palavras o que Asaf fez ali em Salmos capítulo 73, o verso 13, onde diz: inutilmente conservei puro o meu coração. Eles olhavam para as pessoas, viam aquelas pessoas ao seu derredor, pessoas que não tinham Cristo como Salvador, pessoas que muitas vezes nós podemos dizer que são aquelas pessoas arrogantes, imorais, pessoas realmente que não creem em Deus, pessoas que vivem do jeito que querem, e nós vemos que eles estão passando, humanamente falando, passando bem. Aí, na mente deles, valeu a pena e a situação deles não era bem diferente. Muitos de nós, às vezes, em algum momento da vida, às vezes por fraqueza espiritual, e isso é a certeza, o desânimo espiritual, a falta de comunhão com Deus, nos leva a perguntar: valeu a pena? Recebemos um diagnóstico de um médico, muitas vezes desagradável. Sobrevém muitas vezes em nós
uma insegurança. Às vezes nem sabemos como reagir, o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com nossa família. Enfrentamos as dores de um relacionamento quebrado. Quando você está ali em um namoro, acaba esse namoro, qual o seu sentimento? Você briga com seus pais? Você briga com seus irmãos? Infelizmente, meus amados, nos dias que nós vivemos, que estamos nos dias maus, e ainda vai vir piores, nós encontramos pais intrigados com os filhos, filhos intrigados com pais, irmãos que não se dão com irmãos. Eles têm um ressentimento. E não diga que o problema é a outra pessoa. Não. Nós devemos fazer a nossa parte, que muitas vezes o que acontece, as pessoas lavam as mãos e não tentam resolver. Aí cria aquele ressentimento de si, tendo raiva. Muitas vezes também nós perdemos o emprego. Aí vem aquela angústia, o que será agora? Eu tenho uma esposa para cuidar, tenho 2, 3, 4, 5 filhos para criar. E bate um desespero, um desconforto, uma ansiedade, um temor interno. O seu coração fica ali palpitando e você não sabe o que fazer. Cadê Deus? Cadê Deus em sua vida? O segredo é como nós nos sentimos diante dessa situação. Como você vai reagir? Como você vai proceder em várias situações adversas em sua vida? Observe o que Asaf falou ainda no verso 2 e 11 aí de Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase revelaram, pouco faltou para que meus passos escorregassem. E dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Tanto o salmista e provavelmente aí quanto os leitores de Tiago estão com um sentimento de inveja, um sentimento de falta de confiança em Deus. E ali no seu interior, muitas vezes passava, ou passa hoje ainda, infelizmente, aquela indagação. Valeu a pena realmente servir a Deus, aceitar a Cristo? E isso nos leva a uma questão. O que de fato tem valor na vida? Hoje, o que você tem de mais precioso em sua vida? Será que passar por restrições e seguir os conselhos de Deus, o caminho de Deus, realmente vale a pena? E aqui nós iremos ver que Tiago nos apresenta 3 perspectivas dessa situação.
Não vai dar tempo hoje de ver as 3, né? Mas nós iremos ver aí pelo menos uma perspectiva. E a primeira dela é a igualdade no contraste. Tiago 1 ao 9. Note que por 2 vezes Tiago usa a palavra orgulhar. Uma vez para o irmão de condição humilde e outra para um irmão de condição, ou para o rico, né? Como Tiago 1:9 aí e 11 vem dizendo. Mas que os irmãos humildes se gloriem se gloriem de sua elevação, os ricos, pelo contrário, de sua humilhação, porque passarão como a flor dos campos. Desponta o sol com ardor, seca a erva, cai a flor e perde a beleza do seu aspecto. Assim murcha também o rico em seus caminhos. Ambos, eles deveriam olhar além das circunstâncias físicas externas. Eles deveriam olhar para os valores espirituais. Eles deveriam olhar não para as situações que estavam acontecendo ao seu redor, mas eles deveriam olhar, como nós estamos pregando num domingo, olhar para o alto, né? Não olhar para as circunstâncias. O contraste aqui entre o pobre e o rico retorna um tema bíblico muito comum, aonde a transitoriedade das coisas desse mundo, nas quais não devemos depositar nossa confiança e nem nos orgulhar. Isso são palavras de Douglas J. Moore, né? Aonde ele, em outras palavras, ele está dizendo que nós não devemos colocar a nossa confiança e não devemos nos orgulhar pelas situações que nós estamos. Não é porque você tem condições que você vai estar bem. Não é porque você tem dinheiro que você vai dizer aí que está bem. Pode estar bem financeiramente, mas espiritualmente, como será que você está? Todavia, há coisas das quais devemos nos orgulhar. É fácil alguém abastardo, ou seja, pessoas que têm condições, têm dinheiro, se orgulhar disso, né? Aquele que está por baixo nutre o seu sentimento de inveja. Pessoas que não têm condições fica com inveja de ter aquilo que a outra pessoa tem. E lembre-se que ambos estão com a perspectiva errada dos valores de Deus, daquilo que Deus considera realmente de valor. Observemos que os valores humanos não são os mesmos de Deus, né? É possível que um crente estivesse olhando os ricos que estavam numa boa, entre aspas, enquanto eles estavam sendo perseguidos. Lembre que a carta de Tiago foi escrita para os cristãos num período de grande perseguição. Então tinha aqueles que tinham condições e tinha aqueles que estavam passando por dificuldades. Muitos estavam sendo presos, né, mortos. Então eles estavam ali olhando e vendo as pessoas que tinham dinheiro e estavam aí como posso dizer, tendo inveja. E a pergunta que fica: qual é a sua atitude hoje? A atitude que você está tendo em relação a olhar as outras pessoas. A sua atitude de porque você está passando por algum problema.
qual é a sua atitude? Está correto? A palavra insignificância na Almeida Revista e Atualizada, no versículo 10, ela fala humilde, e no versículo 9 tem a mesma palavra grega. Então, quando falamos de riqueza e pobreza, precisamos entender duas coisas sobre as quais Tiago não está falando, e uma terceira que trata da fugacidade dos valores terrenos. Primeira, a pobreza não é má e não é resultado de incredulidade. Ou seja, você não é pobre porque você é incrédulo, porque você tem pouca fé, né? Ou você se achar ruim, achar que é um castigo a pobreza. Não, não é. Vejam a ilustração, que achei até interessante aqui, onde ele fala, no encontro de cristãos, né, havia pessoas crentes se reunindo ali, então um irmão compartilhou a alegria de que naquela semana havia comprado um carro depois de 5 anos poupando e pediu, que os outros louvassem a Deus com ele. Alguém perguntou, que carro? Ele respondeu, um Gol 86. O outro disse, um Gol 86? Eu não vou louvar nada. Você é o Filho de Deus. Deveria ter um Astra 0 km. Você não crê no Deus que eu creio. A ilustração mostra que a pessoa tem uma perspectiva distinta de valores. Veja que um estava louvando, querendo louvar, engrandecer a Deus, porque ele conseguiu um carrinho. Um Gol 86. E o outro colocava a sua perspectiva não em Deus, mas nos valores. Onde diz que ele deveria ter um Astra, um carro mais novo, um carro melhor, e que ele deveria determinar que não poderia aceitar. Então o Deus que ele crê não é o mesmo que o outro crê. Veja que é interessante essa percepção na qual ser pobre, literalmente aqui, de baixa condição, para aquela pessoa significava ser uma pessoa incrédula. Porque ele diz, você não crê no Deus que eu creio. Então, para aquela pessoa que tinha sua perspectiva, os seus olhares não para o alto, mas para as coisas da terra, ele acreditava que o Deus dele é aquele Deus que deveria dar, por obrigação, o carro 0 km. E por você não receber esse carro, e por você pegar um carro mais velho, você é incrédulo. Mas não é disso que não é disso que Tiago está falando. O pobre não pode ser acusado nem condenado por sua pobreza, como se esta fosse o resultado de incredulidade. Segundo lugar, além da pobreza não ser má e também não é resultado de incredulidade, a riqueza não é de tudo e não é pecado. Os ricos
também não são acusados ou condenados por serem ricos, mas por depositarem a sua confiança na riqueza. 1 Timóteo 6, o versículo 9 a 17, vai dizer o seguinte: vai dizer, aquele que ambiciona torna-se ricos, cai nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Exorta os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança nas riquezas volúveis, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas para delas fruirmos. Que pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam generosos, comunicativos, ajudando um tesouro ajuntem um tesouro sólido e excelente para o seu futuro, a fim de conquistarem a verdadeira vida. Amados, a palavra de Paulo é contra a ambição, a ganância, contra o apego, contra o amor ao dinheiro. Como nós vimos, que você possuir condições não é pecado. Você ter dinheiro não é pecado. Não é tudo. Mas a questão é se você está confiando nele. Paulo diz que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é porque a pessoa tem dinheiro que ela é uma pessoa que vai viver no pecado. Não. Mas quando ela deixa de olhar para o alto e começa a olhar para o dinheiro, aí sim. Possuir bens, ser rico, não quer dizer que a pessoa está vivendo no pecado. Ah, fulaninho tem muito dinheiro. Alguma coisa tem para ele ganhar tanto dinheiro assim. Não. Deus pode estar agraciando a vida dele. Pelo contrário, a fidelidade dele está fazendo com que ele prospere. E nós devemos louvar a Deus pela prosperidade dele, mesmo que eu esteja em dificuldade financeira. Eu não devo almejar o que as pessoas têm. Eu devo almejar a comunhão com Deus, mesmo no meio das dificuldades. Eu tenho que ser fiel. A minha riqueza, como nós lemos, deve ser uma riqueza de boas obras, ou seja, de servir a Deus, de trabalhar para Deus, e não ficar invejando as posses dos outros. Como nós falamos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Também aí, para a gente concluir hoje, as moedas que as moedas que mais valorizamos. Há 3 moedas valorizadas em nossa sociedade, né? O que o povo valoriza? O povo valoriza muito a riqueza,
as pessoas só dão valor ao que possuem. Há aqueles que, podemos dizer, almejam a beleza, né? Querem ser bonitos. Não estou dizendo que é errado você se arrumar, não, pelo contrário. Temos que nos arrumar, temos que ficar bonito. Então o homem se arruma para a sua esposa e a sua esposa arruma para seu marido. E ambos têm que ficar bonitos um para o outro. Ponto. Mas você querer ficar bonito, e isso é uma obsessão, né, contínua, onde tem até isso não sou eu que estou dizendo, eu já escuto das próprias mulheres. As mulheres dizem que não se arrumam para si, se arrumam para as outras. Como assim? É para que as outras mulheres vejam que ela está bonita. Então muitas mulheres querem se arrumar para ficar mais bonita do que as outras mulheres. Mas se arrume para quem é casada, para o seu esposo. Fique bonita para seu esposo e não para as outras pessoas. Mais uma vez, não é errado. Marido, cuide da sua esposa. Se ela quer fazer algum tratamento, tem mulher que gosta de esticar os cabelos, né, botar aqueles coisa na cabeça, né, aquele parecido Dona Florinda, cheio de coisa na cabeça, para deixar os cabelos lisos. Se você tem condições, invista na sua esposa, né? Mas como eu falei, qual é o seu desejo? Qual a intenção do seu coração? Então muitas pessoas dão valor à beleza. E tem aqueles ainda que dão valor à inteligência. Querem ser mais espertos do que as outras pessoas. Que valor tem isso de fato? Quando nós paramos, vamos analisar qual é realmente esse valor. Qual é esse valor que tem cada uma dessas? Num determinado momento, o dinheiro que nós possuímos pode acabar, pode ser perdido. Um mau investimento acaba com o dinheiro. E aí? Uma doença acaba com o dinheiro. E aí? Além disso, ao morrer, o ser humano não leva nada consigo. Nós não levamos dinheiro para o céu. E aqueles que não têm a Cristo como Salvador também não vai levar para o inferno. O dinheiro fica. Quando você passa dessa vida para a eternidade, aquilo que é considerado de valor não terá mais valor. Por isso que a Bíblia fala, o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Não tem valor. Seus títulos, a sua beleza, ou melhor, a sua bela casa, o seu belo carro, o seu dinheiro, a beleza física, de nada valerão na eternidade. Como o Tiago fala, seca a flor, murcha. Veja que nós até brincamos, além da pele, quando a gente fala o bumbum de neném, né, bem lisinho, hoje tá aí ruga, tá aqui
papada, né? Nada de valor. Então, por isso que nós não devemos nos orgulhar disso. Nós não devemos confiar nisso. Você confia que é a sua empresa que vai te manter o resto da sua vida te sustentando? Essas coisas não fazem parte da ordem de Deus ou de valores de Deus. Tudo isso é aparência. O sol vai bater, elas irão desaparecer. E na hora em que comparecemos perante Deus, estas moedas não vão valer mais de nada. Tiago, ele vai dizer aí no capítulo 1, versículo 11. Desponta o sol com ardor, seca a erva, cai a sua flor e perde a beleza do seu aspecto. Assim murcha também o rico em seus caminhos. Então, o que vale a pena? Quais são os seus valores? Será que realmente você está valorizando as coisas corretas? Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos por tudo. Obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Vamos lembrar que os valores que nós devemos realmente ter são os valores espirituais. São os valores que Deus coloca em sua palavra, né? Nunca esqueça disso. Terça-feira, ou melhor, quarta-feira que vem vamos dar continuidade. Meus amados, hoje, né, vamos iniciar aí uma contagem regressiva, né? Como nós colocamos no grupo da igreja, né, para ver uma data para retorno dos nossos cultos, que pela graça do nosso Deus já temos a permissão de voltar os cultos presenciais em nossa igreja, e com o devido, né, ou a devida e algumas recomendações que ainda eu não recebi, né, como a reunião foi sexta, eles iam elaborar essas recomendações de acordo com a reunião, mas até agora eu não recebi ainda essas recomendações. Mas como nós falamos, por tudo aquilo que nós pretendemos fazer para o regresso ou para o retorno aos cultos, a secretária já liberou para nós voltarmos. Mas como a maioria achou por bem a gente esperar um pouco, então estamos voltando aí dia 2 de agosto, né? O primeiro domingo estaremos retornando aos cultos. Então orem para que Deus nos abençoe, né? Enquanto isso estaremos ainda realizando o culto através do YouTube. Então louvem a Deus comigo pela permissão de nós voltarmos. Então vamos preparar o templo lá, a igreja, o prédio, para que possamos estar recebendo os amados. Então que Deus abençoe e que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão pelo Espírito Santo esteja com todos nós. E com a graça de Deus estaremos de volta no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, com a escola bíblica, e à noite, às 7 horas da noite, com o culto de adoração. E quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 7:30 da noite,
com o nosso culto de oração. Que Deus abençoe e até domingo pela manhã. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus pode suprir qualquer necessidade